tem autores agora, né, escrevendo, produzindo ideias sobre o biocentrismo. Tem alguns que recuperam ao longo da nossa história, antes do século XX, abordagens biocêntricas da vida e do mundo que rodeia essas nossas comunidades humanas, né? E parece que nos territórios onde povos antigos continuam vivendo, essa experiência ela é muito presente. Além de uma ideia romântica de que você precisa estar na natureza, alguns povos são capazes de, sofrendo todo tipo de desterro, perseverar nessa disposição biocêntrica, nessa disposição da vida, nos lugares onde eles tiveram o registro mais relevante de si, da sua vida, da sua experiência. Eu não tinha atinado com esse exemplo tão recente, não, mas eu estava pensando no quanto nos fala sobre isso um povo que teve seu território devastado, portanto, ele foi totalmente cuspido daquele lugar, mas ele insiste em voltar para esse lugar e dar sentido para esse lugar, porque o único lugar onde eles são capazes de se perceber é esse lugar de referência que eu considero que a gente devia pensar isso como algo a ver com uma ideia biocêntrica da vida. É uma ideia que podia ajudar a gente a entender as migrações, ajudar a gente a entender o tanto de gente que está se movendo entre os continentes, constituindo a grande massa de refugiados. Refugiados. E, independente dos eventos políticos mais recentes, o tanto de gente refugiada no planeta, ele interroga a gente sobre de onde nós viemos e o que nós estamos fazendo com essa experiência. De onde nós viemos e para onde nós estamos indo, né? O que nós estamos fazendo com essa experiência? A Terra, ela tem resposta para todos nós nos lugares de onde nós nos originamos. E eu acredito que se a gente conseguisse abrir assim o pensamento para esse movimento biocêntrico, a gente ia entender também por que os povos nativos, os povos originários, são tão agarrados nos seus lugares de origem. Eu percebo que isso é uma atitude biocêntrica. E é interessante que ela articula também uma ideia de comunidade, é comum, não é indivíduo. O jeito de estar na Terra é comum, é coletivo. Para a maioria desses povos antigos é inconcebível a ideia de um sujeito sozinho ocupando um lugar. Os espaços são espaços comuns. A água, o território, a terra mesmo, o lugar de cultivar, é para ser feito em constelações. E é muito provável que uma ideia de verdade, aplicada, uma ideia biocêntrica, aplicada na escolha do tipo de mundo que nós vamos
produzir, ou do tipo de mundo que a gente quer habitar, não caberia, por exemplo, às grandes corporações, às empresas e a prática persistente de uma agricultura cada vez monocultura, de um cultivo egoísta do solo e de uma expropriação de coisas que são comuns por alguns sujeitos, que nesse caso não são nem pessoas, são sujeitos abstratos, mas que conseguiram criar personalidade e, e atuam com um poder imenso sobre o corpo da Terra. Uma manobra biocêntrica seria a gente mergulhar na Terra, seria a gente ter um envolvimento com os nossos modos de estar aqui com a Terra. Essa ideia, ela pode parecer inviável para quem já nasceu 2, 3 gerações, que nasceu e viveu em grandes metrópoles, que em grandes cidades, ou que criaram vínculos e dependência com esses recursos que a cidade proporciona. Na cidade você não precisa saber se é dia ou noite, né? O modo de criar ambientes artificiais já é tão consolidado que alguém pode passar dias sem prestar atenção no que está acontecendo com o céu, com a lua, se está chovendo, porque uma boa parte da nossa rotina ela já pode ser feita em ambientes que isolam a vida do corpo da Terra. Aquelas comunidades humanas que ainda vivem agarradas na Terra seriam inviáveis num futuro que avança no sentido de construir uma era, um antropoceno. Esse antropoceno que é denunciado, talvez ele ainda não esteja totalmente implantado. Ainda existem algumas ilhas, alguns lugares do planeta, onde comunidades humanas, agarradas na Terra, vão fazer o seu ciclo de existir sem renunciar a esse vínculo com a Terra. Mas é impressionante que talvez um contingente já muito grande de nós, comunidades humanas, não ser mais capaz de viver sem toda a tralha tecnológica, todo o aparato que os nossos antepassados e nós mesmos fomos instituindo entre nós e o corpo da Terra. Alguém podia dizer, como é que você pode imaginar, a não ser no plano mental, um movimento dos humanos viverem em harmonia com o movimento da vida no planeta, se nós já estamos todos plugados em tanta tecnologia, em tanto aparato, com tanta dependência. E essas perguntas, elas são recorrentes para quem questiona o afastamento que nós estamos produzindo entre nós, comunidades humanas,